Olá, pessoal! Vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Na noite de ontem, o Allianz Parque foi palco de uma despedida marcante para Estevão, e o camisa 41 de muito talento correspondeu em grande estilo. O Palmeiras goleou o Sporting Cristal por 6-0, encerrando a fase de grupos da Libertadores com autoridade e mais uma grande atuação coletiva e individual, com o camisa 41 brilhando em sua última partida diante da torcida alviverde em casa. Apesar do desempenho convincente e da vitória elogiada, o nome do técnico Abel Ferreira dominou as redes sociais e não necessariamente de forma positiva. Mesmo em noite brilhante do alviverde, o treinador português foi alvo de críticas por parte da torcida, que relembrou com indignação a derrota por 2-0 para o Flamengo no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro Betano. Parabéns, Abel Ferreira, vice para um time que perdeu para os reservas do Huracan, sofrendo com um time que sofre com reservas do Táchira. Você é um sabotador. Aí hoje mete a tática básica sem inventar. 5-0. Por que não fez isso com o Flamengo? Tá de tiração, publicou um torcedor. Outros também apontaram que, quando enfrenta adversários fortes, Abel costuma mudar o esquema da equipe. Seria tão bom se o senhor Abel Ferreira entrasse assim nas partidas decisivas. Mas não, viu um time bom na frente, já dobra a lateral. Se tivesse colocado o time assim contra os mulambos, tinha sido diferente. Em tom de frustração, mensagens nas redes sociais classificaram Abel como covarde e sabotador, cobrando uma postura mais ousada em jogos decisivos e criticando o que consideram excesso de precaução em confrontos grandes. A goleada na Libertadores, que deveria ser motivo de celebração, acabou reforçando o sentimento de que o Palmeiras desperdiçou uma chance importante no Brasileirão. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. O segundo colocado do seu grupo. Ao contrário do Palmeiras, que terminou na primeira colocação com 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias, 6-0 hoje sobre o Sporting Cristal do Peru. Na despedida de Estevão, né? Para quem gosta de futebol, falei aqui no início do programa, é triste, né? Para quem gosta de ver grandes jogadores por aqui, a gente está perdendo um. Hoje foi o último jogo de Estevão no Allianz Parque, pelo menos nessa passagem atual pelo Palmeiras, porque depois o Palmeiras joga fora de casa pelo Campeonato Brasileiro e viaja para o Mundial de Clubes. E de lá, depois da participação do Palmeiras, Estevão vai se apresentar ao Chelsea para jogar na Inglaterra. Deixa eu colocar aqui na tela o campinho do Palmeiras, né, com a escalação, e temos também os números para a gente falar sobre essa goleada. Aliás, deixa eu falar aqui, que jogo espetacular do Palmeiras hoje. Deu gosto de ver o Palmeiras jogar, um jogo de muita imposição, criou muitas oportunidades, o 6-0 ficou barato ainda. O placar de 6-0 ficou barato para a quantidade de gols que o Palmeiras teve a chance de fazer. Posse de bola foi até razoavelmente equilibrada, né? 54% Troca de passes também, olha, pra você ver a capacidade 46%. de jogo objetivo que o Palmeiras tem, pô. Então, pra você fazer 6-0, você não precisa ter 700 passes trocados, vamos dizer. Só para fazer uma pequena comparação com o Flamengo aqui, o Flamengo trocou quase 600 passes. O Palmeiras, a característica 400. do jogo foi diferente também. Foi diferente. Em dado momento, o Cristal se abriu e o Palmeiras teve muito espaço para resolver em ataque rápido. E o time é muito bom nisso. Muito bom. Passes certos, 86% do Palmeiras contra 84% do Sporting Cristal, 20-6 em finalizações para o Palmeiras, 12, impressionante, né? 12 finalizações na direção do gol do Palmeiras contra apenas uma do Sporting Cristal. 5-2 em impedimentos, 5-5 em escanteios, 13 desarmes do Palmeiras, 7 do time peruano, 6-14 em faltas cometidas, 2 cartões amarelos para o Palmeiras, 3 para o Sporting Cristal. E hoje, de novo, é difícil dizer isso, né, Mansur? Porque a gente está com, pelo menos eu, não digo por vocês, mas eu estou com alguma dificuldade de entender qual é o time titular real do Palmeiras nesse momento. A gente tem algumas peças que a gente sabe que são titulares absolutos, mas algumas outras a gente tem dúvidas, ou pelo menos eu tenho dúvidas. Por exemplo, eu acho que hoje o Maurício é um titular, né? O Veiga, eu acho que é reserva. Concorda, não? O Estevão, esse é um titular. Pensando. Estou pensando enquanto você fala. O Flaco, ele entrega mais do que o Vitor Roque. Mas se você na pensa, cabeça do Abel, será que ele é titular? Mas se você pensa, o Palmeiras e Flamengo é um jogo, em tese, desses jogos emblema assim, da temporada, né? O Maurício não começa.
Sim. Né? Então tem um erro do Abel, porque devia começar a jogando muita bola. Não, mas assim, mas a gente entende. É difícil, é. Não é tão simples. Eu acho que tem muito também ali de quem está pronto para competir naquele momento. Evidente que vai ter uma espinha dorsal que a gente vai saber. Isso. Agora, acho que nessa, para mim, uma característica do Palmeiras é que essa certeza assim, de 8, 9 que vão jogar os grandes jogos, a gente tem na segunda parte da temporada. Quando começa a entrar uma reta final de muitas decisões. Isso. Ali a gente costuma ter. Nesse período, tem muito de fazer um time forte para competir. O Palmeiras raramente entra muito desfigurado. Você olha hoje o time do Palmeiras, num grupo absolutamente decisivo e que estava em jogo ali confirmar a melhor campanha geral, o time é muito robusto, né? Muito. Mas assim, dentro... pode ser titular, né? Claro, dentro do que eu estava falando, né, Alex? Por exemplo, quem são os volantes titulares? Eu acho que se fosse a final da Libertadores hoje, o único que eu tenho certeza que jogaria é o Richard Rios. Eu apostaria Rios e Martínez, mas não tenho certeza. Não tenho certeza. O Rios é um titular. O Estevão joga, mas o Estevão vai sair. Então a gente vai passar a ter mais essa dúvida. Agora, quem será o meio? Veiga ou Maurício? O Maurício, né? O Felipe Anderson, que hoje não estava à disposição, é um titular hoje? Eu acho que não. Facundo Torres não jogou hoje. Difícil achar quem tem jogado. Todas, mas quem jogou mais do que ele ao longo da temporada? O Facundo é um titular. Eu acho que dali a briga entre Maurício e Veiga para uma vaga nesse sentido. Esse jogo jogou até porque o adversário permitia isso também, fazer isso dentro de casa. Joga Vanderlan, essa linha de trás aqui hoje. Essa eu acho que é toda reserva, né? Porque eu imagino... Essa eu acho que sim. Apesar do Fux ter jogado bastante. Tem jogado bem, né? É verdade. E tem jogado bastante. Hoje eu acho que é Giai, Murilo, Gomes e Piqueires. Exatamente. Mas o que mais impressiona, e é por isso que dá essa dúvida, porque realmente o time que ele tá pondo produz super bem. E aí que tá o detalhe. Aquilo também que passou um tempo do Palmeiras, você fala, poxa vida, um jogo às vezes meio chato, objetivo, eficiente e tal, mas... E esse Palmeiras, ele já tá diferente, cara. Ele incorporou de uma forma que, do jeito que ele monta, você pega Maurício e Veiga. Eles podem vir articular, mas o Maurício, ele dá profundidade, ele consegue fazer isso, jogando por dentro, para tudo que é lado. Tem inteligência, você tem boa posse de bola, você tem boa finalização. Então o Palmeiras está vivendo esse momento de, vixe Maria, tá na lua de mel, né? E veja que não estamos falando nem de Paulinho, né? Então, é quem vai entrar na equação, porque vai sair Estevão. Isso. Paulinho entra nessa disputa... Quer dizer, durante o Mundial já por um lugar nos jogos, ao longo da disputa da Copa do Mundo, mas sem o Estevão após a Copa do Mundo de clubes, tem Paulinho nessa equação. Eu tenho a impressão que ele vai fazer meio que um 4-4-2 ali, né? Se a gente pensar... É claro que não exatamente, talvez, com esse desenho, mas eu acho que vão ser 2 volantes, talvez Veiga e Maurício, por exemplo, Paulinho e Flaco, ou Paulinho e Vitor Roque. Talvez isso aconteça mais. Uma dupla lá na frente, né? Talvez aconteça mais, é porque o Facundo tem jogado muito pelo lado esquerdo, né? Quase sempre. Talvez ele mude para o lado direito. Pode ser também. O Paulinho partir da esquerda. A questão com o Giai, ele não costuma ter, não tem em geral, nem sempre o Giai é usado como o lateral que te dá largura na hora de atacar pelo lado, como lateral. Porque a partir de dado momento ele passou a usar o Estevão ou como meia central ou como o jogador do lado direito tendo liberdade para vir dentro. Aí ele precisa de algum jogador para abrir o campo por ali. Às vezes ele dobrou o Mike com o Giai para ter o Mike abrindo o campo. O Giai nem tantas vezes. Se você tiver o Facundo Torres, você vai ter um jogador com característica de um ponta meia, que vem para dentro, canhoto. E aí a questão da profundidade pela direita e da largura, que o Abel não costuma abrir mão, né? Porque o Abel tem um aspecto muito posicional na forma de atacar dele, que é de ocupação de zonas do ataque. Aí tem que ver como vai resolver caso o Facundo venha para o lado direito. Porque era mais fácil na nossa cabeça pensar 2 volantes, vamos dizer Rios e Martínez, Facundo pela direita, o Paulinho partindo da esquerda, Maurício ou Veiga por dentro e um centroavante que hoje, de novo, o Vitor Roque tem jogado partidas importantes. Isso. Mas por rendimento, eu acho que o Flaco está à frente. Não tenho dúvida que o Flaco está melhor do que o Vitor Roque nesse momento. Sabe o que você estava falando aí, ô Mansur? E eu estava pensando aqui sobre posicionamentos e você falou sobre essa opção e o Paulinho jogou assim durante a maior parte da carreira pelo lado, né? Mas eu tenho a impressão que depois dessa passagem pelo Atlético, pelo menos para mim, ficou muito claro que o Paulinho joga muito mais quando ele está próximo do centroavante. Mas veja. É como um atacante um pouco mais central e menos ponta. Eu acho que ele é muito mais perigoso. Mas o ponta esquerda, entre aspas, no Palmeiras do Abel, não é um ponta. Porque quase sempre aquela largura do campo está dada pelo Piquerez. Isso.
O Piquerez pode vir por dentro, eventualmente para o jogador cair ali. O time não é um time de totó. O que ele ocupa são zonas, mas os jogadores que ocupam cada zona do ataque são diferentes. Isso pela forma do Abel atacar. Com o Piquerez passando, o Paulinho tem toda a liberdade, vai ter todo o mecanismo pronto para ele atacar a área ou vir para a entrada da área. O Paulinho para mim, não é um ponta preso ao lado do campo. Não é. Porque era assim, né, no início da carreira, né? De cortar para aquele tradicional ponta, recebe pé invertido, corta para dentro para ou chutar ou dar o passe para alguém. Eu acho que ele é um jogador de muito de atacar a área em diagonal, de se colocar em posição de finalizar, de fazer uma combinação curta com outro atacante, tocar e passar. Ele tem muito dessa característica. Quando ele jogou com o Hulk, que foi o melhor entendimento, e a temporada mais goleadora dele... Eu acho que muda a carreira do Paulinho de patamar, né? A passagem dele pelo Atlético. Mas é que é normal, né? Você vai chegando, você vai vivendo alguns momentos, vai se aconchegando dependendo do lugar que você está, e ali ofereceu para ele a condição dele ser artilheiro, e ele descobriu que isso ele tem. Ele sempre teve bater bem na bola, o drible, né? É um cara criativo. Qualidade técnica muito grande. Isso, né? Só que ali ele conseguiu se acostumar, tendo um atacante do tamanho do Hulk, que ele chama atenção, ele pifa o tempo todo, tem assistência. Esse é o ponto. O Hulk gostava de fazer um movimento de saída para meter a bola no Paulinho entregando. Teve muito gol assim o Atlético. Então o Palmeiras, nesse sentido, com o Paulinho, ganha-se sim muita possibilidade de criação. Mesmo que ele comece na beirada, poxa vida, se ele pegar uma bola ali, um lateral, tudo que for marcar, ele vai conseguir tirar algo dali. E partindo dali, ele vai para dentro. Até onde ele vai acompanhar um lateral ou não, depende de como que vai estar esse time do Palmeiras. Mas se ele chega a jogar no nível que ele pode, depois do Estevão saindo, acredito que ele seja o cara, de repente, até mais talentoso desse Palmeiras. Ah, sim, tem tudo para ser uma referência dentro do time, né? Vamos ouvir então Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, falou depois dessa goleada, 6-0. Até o Abel passou a maior parte do tempo sentado. Hoje, no banco de reservas. Pelo menos o quinto e o sexto gols, eu lembro de que a imagem mostrava ele estava sentado, aplaudindo o pessoal, mas sentado, relaxado. Não tomou cartão amarelo. Mas hoje também não dava, né? Não, mas para Abel e para Zubeldia, tudo é possível. Tem uma média alta. Na hora do gol do Veiga, ele solta um palavrão meio desacreditado, né, no banco de reserva, sentado com a qualidade da batida. Do português, né? Isso. Vamos ouvir Abel Ferreira depois da goleada. Eu já disse que sim, pelas soluções que temos, e esse era o nosso objetivo, por isso vimos construindo o nosso elenco ao longo destes anos, vendendo, comprando, reforçando, reformulando. Faz parte, isso é assim que fazem as melhores equipas. Não é garantia de nada, mas queremos andar a competir como temos competido, andar a disputar competições como a Libertadores, a lutar por títulos. Temos que ser super competitivos e mesmo assim não significa nada que vamos ganhar, porque eu acho que já falei isso no início do jogo. Temos grandes treinadores em grandes países, Real Madrid, Cities, e nem sempre ganham, portanto, mas são equipas que se reforçam, mas sim, é verdade. Mas também já vos disse muitas vezes, vocês já me ouviram dizer muitas vezes que eu acredito no jogo coletivo, acredito nas dinâmicas coletivas, acredito que nenhum individualmente faz falta e todos fazem falta. Acredito na dinâmica coletiva, acredito que todos perdemos, acredito que todos ganhamos, não acredito nos heróis, não acredito nos vilões, mas isto para mim é futebol. Eu vejo o futebol como uma micro-sociedade, vejo o futebol como de forma coletiva, não o vejo de forma individual, mas tenho que aceitar que há quem o veja assim, que se cria heróis e vilões, mas eu recuso-me a ver o futebol dessa maneira. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. E hoje, dentro desse coletivo, dessa mini-sociedade, um indivíduo acabou se destacando por, infelizmente, ser o último jogo dele aqui no Allianz Parque. Queria que você falasse como foram as horas pré esse jogo do Estevão e também a importância de outros indivíduos dentro desse coletivo do Palmeiras, marcando gols como Rafael Veiga, que há um tempo estava precisando voltar a marcar para talvez recuperar a confiança, e o Paulinho, que pela primeira vez marcou com a camisa do Palmeiras. Boa noite. Olha, eu acho que os jogadores todos percebem que o nível da concorrência aumentou.
E isso é bom, porque em função das competições que nós temos, podemos trocar. E nós fomos buscar esses jogadores mesmo para isso, para que os jogadores entendam que temos que estar sempre na máxima força, temos que estar sempre a treinar com a máxima intensidade, porque a nossa equipa é uma equipa que gosta de intensidade, gosta de dinâmica, não gosta que parem o jogo, que travem o jogo, que o goleiro caia para o chão. Não é a nossa filosofia, não é assim que nós gostamos, embora haja muitas equipas que o fazem, e está certo, é uma forma de cada um puxar o jogo para o seu ritmo, e nós gostamos de um ritmo alto, um ritmo intenso, e para isso precisamos de concorrência, precisamos de jogadores com esta frescura e que dá mais soluções ao treinador. O Estevão bem dentro daquilo que foi o Hendrick, o Vitor Roque, o Danilo, um jogador que nós fomos ao longo do tempo chamando, como foi o Alá, como está a ser agora o Alá, como está a ser o Luigi, como está a ser o Tales. Vocês só os veem numa parte final, mas a maioria desses jogadores já treinam connosco desde que eu cheguei aqui. E depois, quando nós entendemos fixá-los na equipa A, os chamamos para cima e fixamos, e depois tem a ver com a qualidade deles. Mas é o último jogo que o Estevão faz no Allianz Parque, não é o último jogo que o Estevão faz pelo Palmeiras. Vamos aproveitar enquanto ele estiver connosco, sabendo que depois dele sair, mentiria se dissesse que o Palmeiras vai ficar mais forte se ele sair, não é? Mas, como sempre fizemos desde que estamos aqui, encontraremos soluções seguramente, mas enquanto o tivermos, vamos aproveitar e usá-lo da forma que for melhor para o nosso coletivo. Tá aí, portanto, o Abel Ferreira falando sobre a saída iminente, né? De um dos principais jogadores do time, o Estevão, uma promessa que vai para o Chelsea. Se você permitir, a gente tem como colocar aqui, você que manda no programa. Colocar o campinho, porque a gente estava explicando sobre a função do Paulinho, sobre a possibilidade de... Assim, às vezes a gente tem aqui a maneira, a imagem para mostrar. Vamos imaginar, esse aqui é o time de hoje, tá? Mas vamos imaginar Coloca o Paulinho aí, o Palmeiras joga com 12, mas... Paulinho é um cara que o Felipe gosta, o Paulo. Saiu o Estevão Você tirou o Estevão? Cheguei, depois foi pro Chelsea, né? Que isso, mas já foi? Não, mas a gente está pensando no segundo semestre. Imagina o Facundo Torres por aqui. Mansur Ferreira, então. Ou o Maurício ou o Veiga, podendo ser o meia, e o Paulinho aqui. Por que eu digo que ele não vai ser um ponto esquerda? Quando o Palmeiras se organiza para atacar, quase sempre ele faz isso. Saída com 3, especialmente se joga o Marcos Rocha, ele é um lateral que fica mais na base. Vai ter abrindo o campo aqui o Vanderlan, o Facundo Normalmente Torres. é o Piquerez, né? 2 meias por trás. O Rios é um jogador que dá muita passagem para ser um sexto homem na fase ofensiva. O Paulinho vai ter a possibilidade de se mover por trás do atacante, de atacar a área, se alguém fizer um movimento ao contrário, de fazer... Ele não vai se limitar a ser um ponto esquerda. Por isso que eu acho que ele passando para o lado esquerdo, nesse jeito de atacar do Palmeiras, ele não vai ficar limitado na questão dele de espaço de área de atuação. No caso especialmente do Palmeiras, né, assim, né, Mansur? Porque muitos times jogam de maneira muito posicional e aí o ponta lá quem abre o campo é o ponta. Do Paulinho, ele fica colado na linha lateral. Perfeito, ótima. Só se mudasse a dinâmica disso tudo para ele ficar lá, mas eu acho que é muito pouco você limitar um atleta igual o Paulinho, aqui no Brasil principalmente, a ficar somente esperando chegar uma bola na ponta. O Paulinho é muito da costura, né? Isso. Ele é da troca de passes curta, do ataque ao espaço, ele consegue se movimentar bem ao redor do centroavante ali, né? Então acho que é um desperdício deixá-lo muito próximo à linha lateral. Não imagino que Abel fará isso. Quando perder o Estevão, né? Ele vai ter que fazer uma... leve arrumação. A gente ainda vivesse como o Brasil durante muito tempo teve, e saudade, né? Muitos times que jogavam assim deixavam saudade. Na época do antigos 4-4-2, 4-2-2-2, 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. O Paulinho era muito segundo atacante, né? Muito. Muita característica do segundo atacante. Exatamente. Mas ele é o estilista, né? O cara da costura, né? Que você falou, né? Estilista, Bom, tá certo. Tava faltando a sua tirada hoje. Demorou para acontecer. Agora começou. Você me deu essa brecha, né? Agora que começou. Então vamos falar do Internacional do Alex, que hoje jogou contra o Bahia, venceu pelo placar de 2-1. De virada, hein? Lá no Beira-Rio, muita chuva por lá, né? Atrapalhou. No primeiro tempo,
Maurício. Foram pelo menos 4 oportunidades que o Maurício teve de fazer o gol, inclusive fez um que o VAR anulou. Mas foi no segundo tempo, né? Foi no segundo tempo. Pelo menos 4 oportunidades que o Maurício teve, porque está querendo jogo também. Então o Abel escalou um time na defesa ali, aquela linha defensiva, mudou tudo, né? Nós já falamos. Mudou os 5, mudou o goleiro e os 4. Do meio para frente, só faltou o Vitor Roque. Do restante, estava todo mundo ali. E é esse time, esse ataque que o Palmeiras tem, que precisa entrosar, e esses caras precisam estar em campo. Para entrosar, não tem outro caminho. Não adianta treinar, não adianta conversar, não adianta mostrar vídeos, os caras têm que jogar. E o Paulinho hoje já fez gol e deu assistência. Está recuperado. A gente já percebeu isso há um bom tempo. Está bem e está querendo o jogo. Então, com esse ataque, com o que o Palmeiras criou hoje, depois o Lucas tem aí para a gente o número de finalização, o número de chute a gol, mas foi um atropelo, foi um trator, um rolo compressor que passou em cima do Sport Cristal. Olha, já colocou aí, olha só. Foram 21 chutes, eu nem anotei todos, porque eu anoto os que mais vão para o gol, sabe? Os que realmente o goleiro pega, bate na trave, passa ali perto. Então, eu acabo anotando isso. Obrigado, Lucas. Mas, olha, na estatística do jogo, né? Do que aconteceu, das bolas que foram chutadas a gol, aí com perigo ou não, o que aconteceu foi isso aí, ó, 21 chutes a gol. É a tal da competitividade que o Abel fala, porque hoje ele soltou os caras, hoje ele botou todo mundo para jogar, porque tem jogos que a gente vê no banco. Paulinho, Maurício, o jogo do Flamengo, Paulinho, Maurício, Veiga, Flaco, Aníbal, os caras todos. Aí hoje ele botou esses caras no banco para jogar. Olha o que aconteceu. Então, sem Mike improvisado, o Facundo entrou depois também. O que o Palmeiras tem de qualidade, com o Estevão jogando na dele. E era aí que eu ia chegar. Não, vamos falar dos chutes, então. O Palmeiras teve, então, olha o número de chances criadas por esse ataque, né? Que é o que o Palmeiras tem. De qualidade que não estava sendo usado. 21 chutes a gol. 12 chutes que foram para o gol. Então, realmente, foi 6, foi a metade dos gols, das bolas entraram, né? Que acertaram o gol. E o goleiro saiu ainda como um dos melhores em campo. Por incrível que pareça. O cara toma 6 gols, né? Vão 12 bolas no gol do Sporting Cristal e ele acaba defendendo as outras 6, então, né? O Henriquez acabou sendo um dos destaques do jogo, apesar de tomar 6 gols. Olha o volume de jogo que teve o Palmeiras hoje, o que criou, que pressionou, que buscou. Mas é isso, esses caras estavam todos... E o Sporting Cristal chutou uma. Ele chutou uma no chão, que o Lomba pegou ali no cantinho, que nem levou tanto perigo assim. Teve uma que bateu na trave, né? Do restante, o Lomba acho que trabalhou menos do que eu nessa noite. Ele já foi embora, já vai tomar banho, já vai para casa. Foi bem tranquilo. Eu acho que eu, com meus 2 ombros operados aqui, com 3 cirurgias hoje, dava conta também. A posse de bola foi boa, passes, olha, eu acho que eu esperava até mais pela posse que teve o Palmeiras, pela pressão que fez. Mas 436 foi legal, falta do Palmeiras não fez muito, mas o Sport Cristal fez muitas, aliás. Teve alguns momentos, algumas faltas até com uma força exagerada, né? Teve uma entrada no Veiga sem bola ali, a bola já tinha passado por trás. Olha, cartão amarelo acaba sendo barato, viu? Aí, 2 cartões para o Palmeiras, 3 para o Sport Cristal. Escanteio empatou, mas o que vale é isso aí, ó, meia dúzia de bola na rede contra 0, né? Palmeiras, mais uma vez, uma grande atuação. Fez 17 gols o Palmeiras na primeira fase. Então segue forte agora para o restante da competição brasileira. E esse menino aí, ó, esse menino merece todas as homenagens. A gente falou aqui no canal, acho que a gente foi o primeiro a falar. Isso foi muito legal. A gente já começou aquela campanha de que o Palmeiras precisava realmente fazer essa homenagem para esse menino. Um menino que surge da base, um menino que é craque, um menino que é fora de série, que vai fazer muito sucesso lá fora. Fez no Palmeiras. Os números dele estão aqui, ó. Foram aí 77 jogos com a camisa do Palmeiras, 26 gols marcados, com os de hoje já, tá? O de hoje, né? Fez 26 gols marcados, 15 assistências, participou em 41 gols
nas partidas que ele jogou. Então ele jogou 77 e participou em 41. Mais do que um gol uma participação a cada 2 jogos. Então é impressionante, 2 títulos, né? Um paulista e também um brasileiro. Então, e fora, né? Além do retorno esportivo, o retorno financeiro é impressionante. Esse menino foi a maior venda da história do Palmeiras. 61 milhões e 500 mil euros, né? Não, euros. Euros esse menino aí, 380 milhões mais ou menos, né? Então, números impressionantes e por isso justifica toda a homenagem que foi feita hoje, merecida, e a gente fica muito feliz de ter dado o pontapé inicial aqui pedindo para o Palmeiras, para que realmente nesse jogo de hoje, que não valia nada, né? Era um amistoso internacional para o Palmeiras, não para o Sport, mas para o Palmeiras sim, e baixar o ingresso, lotar o estádio, mais de 40 mil pessoas foram se despedir do Estevão, que agora joga contra o Cruzeiro, depois vai para o Mundial e já fica lá pela Europa. Não, vai jogar nos Estados Unidos, né? Vai jogar nos Estados Unidos e depois vai para a Europa. Então já vai direto para a Europa para se apresentar ao Chelsea e vai ser grande destaque do futebol mundial agora, pode ter certeza disso. Então todas as homenagens justas a esse menino, jogou muito hoje, mas não foi à toa não. Eu acho que hoje tá comum, a gente vê muita gente falando, ele não joga contra time grande. Não é coincidência que depois que ele foi para o meio de campo, o futebol dele caiu realmente. Então, aí tem aquela história de que o João Paulo fala, mas na base ele jogava no meio, mas na base é muito diferente, né? Então, eu acho que até o biotipo dele nesse momento, o profissional, só 18 anos e ainda franzino, né? Mas com talento gigante, eu acho que ele jogar pelo lado é muito mais fácil para ele se adaptar. E ali ele foi o melhor jogador do Palmeiras por muitas partidas. Ele foi o destaque do campeonato, né? Quase foi o artilheiro do Brasileirão ano passado. Seria o jogador mais jovem, né? Eu torci tanto para que ele chegasse a essa meta. Poderia ser o jogador mais jovem a ser o artilheiro do Brasileiro, acabou não sendo. Foi o Yuri, né? Mas ele fez uma grande participação, gols, assistência, destaque, jogando ali pelo lado direito. Então, quando ele vai para dentro, que o Veiga se machucou, o Veiga estava fora, foi até uma tentativa. Não que ele jogasse mais por ali, mas a tentativa de encaixar o Felipe Anderson ali pelo lado direito, que é onde ele jogou na Lazio. Mas não adiantou também. O Felipe Anderson não conseguiu render o que ele rendeu na Itália. Não teve jeito. E aí o que aconteceu? Prejudicou o Estevão. Porque depois que ele foi para o meio, ele não conseguiu se adaptar bem e ele não teve o mesmo rendimento centralizado que ele tem pelo lado. Hoje o que aconteceu? O Felipe Anderson está machucado, o Mike não jogou de ponta direita, né? Graças a Deus e feliz para todos nós, né? Foi ótimo para todos nós e a gente pôde ver o menino jogando na dele de novo. E não dá para você tirar um menino dali do lado para ele render menos no meio, para botar o Felipe Anderson no time. Felipe Anderson, agora sim, agora ele vai embora, agora o Felipe vai brigar, o Paulinho vai brigar para ocupar aquele espaço dele lá. Mas com esse menino à disposição, tirar ele da posição dele é um absurdo, é uma loucura. Uma loucura. E ele jogando por ali, mais uma vez, né? Destaque do jogo, fez gol, deu assistência, passeou hoje, passeou. E aí tem gente que fala que ele só joga não joga com os jogos grandes, mas os jogos grandes, muitas vezes, ele foi prejudicado até pelo posicionamento. Hoje não. Jogando na dele, arrebentou e espero que ele seja mantido ali. Bota o Veiga ou o Maurício ali por dentro. É esse o ataque do Palmeiras. Aí, se quiser botar o Facundo do lado esquerdo, beleza, e bota o Flaco na frente, que está jogando melhor que o Vitor. Aliás, o Vitor Roque deve ter ficado muito revoltado de não estar nesse jogo, né? Deve ter ficado muito revoltado, porque o jogo foi um passeio. E ele que tem 3 gols e está doido para deixar mais a marca dele por ali, hoje não estava à disposição, né? E o Flaco, claro que aproveitou. O Flaco meteu aí 2 bolas na rede e vai complicando cada vez mais. O Flaco vem, olha o Flaco aí. O Flaco vem ganhando espaço. Ele joga é gol, ele entra é gol, faz gol. Jogou bem a Libertadores, aliás, o Flaco está jogando bem. No Brasileiro ele tem oscilado, mas na Libertadores ele está bem. Está jogando bem. Fez mais 2 gols hoje. Foi o que ele jogou no jogo lá da Bolívia foi impressionante. Então, o momento do Flaco aí na Libertadores chama atenção. Estou até olhando quantos gols o Flaco tem aqui na Libertadores. Tem 3 só. Achei que tivesse mais. Tem só 3 gols. O Flaco Estevão é o artilheiro do Palmeiras com 4. Esse menino voa, né? E tem essa ainda, hein? Vai embora
como artilheiro do Palmeiras na Libertadores, com 4 gols. Então, assim, o Flaco tem aproveitado o momento dele. É o jogador que, eu acho que até nesse perfil que o Palmeiras está jogando, se encaixa bem. O Palmeiras, a gente viu hoje, tem muita bola longa, porque tem essa qualidade hoje, principalmente com o Marcos Rocha e o Fux ali por trás, muita bola longa, e o Flaco aproveitando, né? Ele tem um domínio, ele briga por cima, encosta o Estevão, encosta Maurício, Veiga, aí fica covardia, né? Aí fica covardia, porque realmente esse ataque, jogando próximos ali, é muita qualidade, e o Palmeiras mostra força nessa primeira fase da Libertadores. Agora tem o sorteio, né? Não sei se é segundo o sorteio, a gente precisa ver certinho. Vai ter o sorteio da Libertadores, mas olha o grupo do Palmeiras, que passeio que foi. 6 jogos, 6 vitórias, 18 pontos. Isso aí é saldo, né? Porque o Palmeiras fez 17 gols e tomou 4, então é isso mesmo, né? Então o Palmeiras fez 17 gols e tomou 4. Tem 13 de saldo. O Cerro Porteño, 7 pontos apenas, né? Todo mundo perdeu as 2 para o Palmeiras. O Bolívar chegou a 6 pontos, vai disputar a Sul-Americana. E o Sporting Cristal, que tinha chance de classificação, né? Tinha chance de classificação hoje, acabou perdendo, sendo atropelado, e aí não vai nem para a Sul-Americana. O cara chega para a última rodada com chance de seguir para as oitavas, não vai nem para a Sul-Americana. Então, realmente, eu acho que isso demonstra para o Abel. Esse jogo foi importante para o Abel, para ele ver realmente que o Paulinho está bem, que o Estevão precisa jogar na dele, que o Maurício ou o Veiga tem que jogar ali por dentro, e aí ele monta o ataque do Palmeiras. Eu acho que esse jogo foi muito importante para o Abel perceber que realmente o Veiga, essa falta dele, essas bolas paradas e até os passes, né? Um jogador que vai acrescentar, que está recuperado também e está com fome, do jeito que o Abel gosta, está com fome, está querendo jogar, deu carrinho, aproximou, fez gol e saiu satisfeito hoje o Veiga por ter jogado, pela participação dele. Então aí, eu acho que é isso que hoje nós vamos escolher o melhor em campo. O Estevão já foi pela transmissão, tem muita gente que jogou bem hoje. O Maurício, ó, o Estevão sendo homenageado, parabéns, o João Paulo, parabéns a Leila. Realmente esse menino merece todas as homenagens, porque é um fenômeno, um craque. E esse cara também é especial, esse João Paulo, hein? Esse cara é especial. E o menino aí recebendo a placa também, né? Todos os agradecimentos. E como deu retorno financeiro esse menino, hein? Como deu retorno, isso aí foi o João Paulo realmente, que tem todo o mérito de buscar esse menino. Olha aí, os dois, né? E olha como o Estevão abraça em agradecimento, né? Porque entende também que o João Paulo foi importante na chegada dele no Palmeiras, na trajetória dele na base, até chegar ao profissional, ser vendido, mudou a vida dele, né? O futebol tem essa força, né? Mudou a vida dele, mudou a vida da família dele, e vai embora cumprir seus 5, 6 anos de contrato com o Chelsea, uma vida longa ainda dentro do futebol, mas realmente o Palmeiras, esse cara, mudaram a vida desse garoto e da família toda, e ele merece também, né? Mudou porque ele é talentoso, né? Tem esse talento todo, joga muito, ajudou o Palmeiras, deu retorno, e que seja muito feliz. A gente vai estar de longe torcendo, né? Torcendo muito para esse menino que realmente arrebentou hoje. Brian Rodrigues é o nome da vez no Palmeiras. Com a janela de transferências perto de abrir e com o Super Mundial pela frente, nomes são ligados ao clube no noticiário do mercado da bola. E o mais recente deles é o do atacante uruguaio de 25 anos de idade, que pertence ao América do México. Segundo informação do portal RTI Sport, o Verdão fez uma proposta de 8 milhões de dólares ao América por 80% dos direitos econômicos do atleta. Desse valor, 33,9 milhões de reais seriam fixos e 11,3 milhões de reais de bônus. Além das cifras da transferência pagas à agremiação mexicana, o negócio englobaria um salário de 800 mil reais por mês e um contrato de 4 anos. Embora nunca tenha atuado no futebol brasileiro, o jogador é conhecido por aqui por já ter sido alvo de times como Internacional e Vasco da Gama. Cria da base do Peñarol, Brian soma passagens por Los Angeles FC, dos Estados Unidos, e Almeria, da Espanha. No América, desde 2022, ele tem 103 jogos disputados, 23 gols e 15 assistências. Vira e mexe, aparece nas convocações da Celeste Olímpica. Versátil, o atacante uruguaio pode jogar nas duas pontas ou até mesmo mais centralizado, como referência do ataque. Ou seja, ele seria uma opção para repor a saída de Estevão, que depois do Mundial vai em definitivo para o Chelsea. Embora venha atuando como meia atacante, a cria da academia jogou um bom tempo aberta pela direita do ataque alviverde. Atualmente, o técnico Abel Ferreira conta com Felipe Anderson e Mike como opções na posição,
E você, torcedor, o que acha da situação de Brian Rodrigues? Deixe sua opinião nos comentários.